Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui, poder compartilhar a palavra com os irmãos, e é sempre um privilégio. E hoje nós estaremos, em especial, dando sequência à nossa exposição, à carta de 1 Tessalonicenses, e, em especial, hoje eu queria parabenizar os pais, todos os pais, pelo dia de hoje, e aproveitar para os irmãos abrirem suas Bíblias. Nós estaremos fazendo a leitura no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Primeira Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Acharam, irmãos? Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós o instruímos, a fim de que ande decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Meus irmãos, eu gostaria de estar orando, antes de iniciar com os irmãos. Pai, muito obrigado, porque o Senhor qualifica e o Senhor capacita homens pecadores e imperfeitos acerca da Tua palavra. Neste momento eu peço, Senhor, que o Senhor revele a Tua igreja, que o Senhor nos instrua e que o Senhor nos faça entender essas verdades contidas tão preciosas nesse texto, Senhor, e que possamos aplicá-la em nosso dia a dia, em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria começar trabalhando essa carta com uma história. E essa história, ela foi de fato real, e eu queria poder compartilhar ela antes de nós adentrarmos no texto. E essa história ela aconteceu no auge da Guerra do Vietnã, na década de 1960, aonde um orfanato administrado por missionários, ele foi atingido por uma bomba, pois aquele país estava em guerra ali, sofrendo todos aqueles ataques, e uma pequena aldeia possuía esse orfanato. E esse orfanato, que de fato era administrado por missionários que faziam um trabalho lá. Só que nesse ocorrido, houve dezenas de crianças que veio a óbito e dezenas que ficaram feridas. Outras tiveram a saúde debilitada. E nesse meio, tinha uma garota de 8 anos. Essa garotinha de 8 anos, ela estava com a saúde em estado grave. Ela estava sofrendo e ela precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. E nesse percurso começou toda uma mobilização dos missionários, dos médicos, naquele lugar, para encontrar alguém compatível ao sangue daquela menina. Encontrar alguém que pudesse doar sangue. Só que toda aquela mobilização dos missionários, de médicos, que eram missionários, eles não encontraram, não teve ninguém com sangue compatível. Só que eles não pararam, eles continuaram. E eles, com a ajuda de alguns intérpretes, eles buscaram lá naquela aldeia, através de moradores, ajuda, reuniram pessoas que de fato poderiam contribuir com aquela garota que estava em seu estado de vida, ao mesmo tempo, morte. E com isso, meus irmãos,
apenas depois desse levantamento entre pessoas e após vários testes, após diversos testes feitos, eles encontram um garoto. E esse garoto ele era compatível ao sangue daquela menina, e ele foi selecionado para estar fazendo essa doação. E a menina ali no leito, o garoto é colocado ao lado dela, momento de doação, onde você tem a percepção que você pode estar ajudando alguém. Aquele garotinho estica o braço, é inserida a agulha, e ele começa a doar seu sangue. E vendo a situação da garota que estava no leito ao lado. E, meus irmãos, com o tempo, aquele garotinho coloca as mãos no rosto e começa a soluçar, começa a derramar lágrimas. Espantado um pouco, os missionários e os médicos que estavam trabalhando naquele lugar, perguntaram, o intérprete, pergunte àquele garoto o que está acontecendo, por que ele está chorando? E aquele garotinho, de forma singela, ele fala, não, moço, pode continuar o processo. E após alguns instantes, novamente ele coloca a mão no rosto e começa a chorar, e o médico, sem entender, ele fala com o intérprete, vai lá, vê com aquele garoto o que está acontecendo. Não é possível, tem alguma coisa acontecendo com ele. E, neste momento, após algumas tentativas, um missionário, ele chega, conversa com aquele garoto, e ele traz uma resposta àquele médico. Ele fala com um médico, ele está chorando porque ele achou que ia morrer. Porque ele não entendeu direito o que ele tinha que fazer. Ele achou que ia esvaziar todinho o seu sangue, ele ia secar e doar o sangue para a menina. Ele não tinha aquela compreensão. E o médico, espantado, ele olhou assim e fala, mas pergunta para aquele garoto, mas se você achou que ia morrer, por que você doou o sangue para aquela garotinha? E ele, com o coração cheio de amor, ele fala, porque ela é minha amiga, e preferia eu morrer no lugar dela. E com essa introdução, eu quero começar o trabalho nessa carta, de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Para nós entendermos um pouquinho o centro, como já foi passado em outras pregações, qual que é o centro, o que determina essa carta de 1 Tessalonicenses? Paulo fala da alegria daqueles irmãos mediante o sofrimento e da fé e do amor que eles tinham. E Paulo começa dizendo, no capítulo 4, versículo 9, quanto ao amor fraternal. E eu queria parar, meus irmãos, por aqui, para a gente trabalhar um pouquinho. Quanto ao amor fraternal. E Paulo inicia falando sobre um amor fraterno. Muitas das vezes, do grego, essa palavra origina-se do grego Filadélfia, que é um amor de profunda afeição e apreço. E Paulo fala desse amor que todos os cristãos devem ter um com os outros. E ele continua, ele fala, meus irmãos, esse amor, eu não preciso vos escrever, eu não preciso dizer nada a vocês, porque isso o próprio Deus os instruiu. Amem-se uns aos outros. Isso, meus irmãos, parece bastante simplista para nós hoje, mas o quão difícil é demonstrarmos isso na prática. E Paulo sabia muito bem disso. Por quê, meus irmãos? Deus, ele cria uma família mediante ao seu sangue, mediante a sua entrega, e ele nos adota como filhos, como parte dessa família. E hoje eu posso dizer, o irmão Vanderlei, ele é o meu irmão em Cristo Jesus. Talvez nós não temos laços sanguíneos, mas através do sangue de Cristo, nós somos conectados. E nós podemos dizer, eu sou o irmão do Vanderlei.
E esse, meus irmãos, é o direcionamento que Paulo começa a dar para a sua igreja. E ele fala de uma alegria. A própria expressão de Deus, meus irmãos, e de seu amor, resultou na completa doação de seu Filho. 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 8, a palavra de Deus diz: amados, amem uns aos outros, porque aqueles que é nascido de Deus, eles amam e obedecem. Aqueles que não é nascido de Deus, não o conhecem, porque Deus é amor. Então, quando Paulo fala, meus irmãos, Deus os instruiu, aqui já tem umas implicações para nós. E quais implicações são essas? Primeiro, é o que Deus fala, amar não é um pedido, é um mandamento do Senhor. Se aqueles que não conseguem, de fato, demonstrar amor uns pelos outros, eles não cumprem um mandamento do Senhor, o qual o próprio Deus ordena a sua igreja a fazer. E é tão bonito isso, meus irmãos, porque isso tem uma visibilidade, isso tem um apreço muito grande. E eu queria fazer uma analogia, eu gosto muito de fazer isso. Um navegador, quando ele vai determinar um trajeto, ele vai fazer uma viagem, ele depende da bússola para se orientar. E essa bússola, por que ele precisa dessa bússola? Porque ela aponta os pontos cardeais. Ela aponta para o norte, ela orienta aquele navegador. E por que a bússola? Porque ela responde ao campo magnético que é estabelecido na criação da Terra, porque ela tem uma agulha magnética, e essa agulha, ela o quê? Aponta, ela direciona para o campo magnético. Ou seja, meus irmãos, a bússola, ela responde à natureza da Terra. E o que quer dizer? Nós, como nascidos de Deus, nós respondemos à natureza de Deus, que é amor. Se você não ama, você não conhece a Deus de fato. E isso é algo que nós devemos repensar. E existem implicações também, porque quando nós amamos, nós testificamos Cristo, testificamos que somos discípulos de Deus. João, capítulo 13, versículo 35, a palavra de Deus diz: com isso, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E isso traz uma implicação a nós, a igreja, porque hoje feliz é a igreja que compreende, que entende esse amor na prática. Porque elas o quê? Nós testificamos que somos discípulos verdadeiros de Jesus, que nós nascemos de Jesus. E Paulo tinha uma preocupação muito grande com isso. Ele, voltando um pouquinho, no capítulo 2, chegou a ser até ministrado, ele fala que com profunda afeição, eu vos compartilho o Evangelho, mas não somente o Evangelho, mas nós doamos a nossa própria vida em amor a vocês. Então, o amor fraternal, esse amor que Deus nos coloca em uma família, ele é para ser o quê? Compartilhado, porque a própria natureza de Deus, ela é amor, e esse amor, por ser um atributo de Deus, ele é o quê? Comunicável à igreja. Ele comunica esse amor a todos nós. E Paulo continua, meus irmãos. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que vocês cada vez mais assim procedam. Eu falei, meus irmãos, que o amor ele gera implicações, porque de fato ele testifica que nós somos discípulos de Jesus. E Paulo tinha esse testemunho. Após receber de Timóteo
as boas notícias, o que ele diz? Ele fala: nós temos visto que vocês de fato amam todos os irmãos em toda a Macedônia. E aqui, meus irmãos, para a alegria de Paulo, já estavam, a igreja de Tessalônica, ela já estava vivendo um amor comprometido, cuidando uns dos outros. Em seu contexto cultural, tudo indica que essa província de Tessalônica era uma província abastada, porque existia grandes homens ricos naquela igreja. E esses homens, eles contribuíam, era uma igreja que olhava para as outras igrejas e contribuía, não só financeiramente, mas com seu testemunho. Apesar do sofrimento, as outras igrejas viam a igreja de Tessalônica como exemplo de uma igreja genuína, uma igreja verdadeira. Uma igreja que, de fato, todos os seus membros, as pessoas que estavam lá, que participavam desse amor, eram nascidas de Deus. Mas só que Paulo, incomodado com isso, ele não para, ele fala: meus irmãos, isso nós conseguimos enxergar, isso vocês testificam já para todas as igrejas da província, da Macedônia. As igrejas ao norte da Grécia, são várias províncias romanas. E ele fala: isso daí é testificado, isso a gente consegue ver, nós conseguimos ver esse amor de vocês. Só que ele fala: mas, meus irmãos, nós precisamos insistir cada vez mais nesse amor. Porque o amor, meus irmãos, ele não é estático. Muitas das vezes confundimos, achamos que pelo que nós temos feito, pelo que nós fazemos, já é o suficiente, e nós, pelo fato de fazermos pouco, nós amamos. Vou dar um exemplo. Pelo fato de hoje eu vim aqui na igreja entregar o meu dízimo, eu já amo, meus irmãos, porque aquele dízimo contribui para o avanço do reino, contribui para outros irmãos, contribui com missionários. Isso não é o suficiente apenas, meus irmãos. Por isso que tudo é a questão do coração. Deus, ele avalia o nosso coração. E, de fato, muitas das vezes, esse amor esboçado em nós, ele não está somente no que a gente faz. Tem pessoas que conseguem separar essa vida, montar uma separação da vida prática, mas é como nós entendemos e como nós praticamos esse amor. E ele continua, ele muda, na verdade, ele continua: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Paulo agora ele muda o seu discurso. Agora, muito preocupado com outra questão, ele fala: olha, eu tenho visto que vocês amam, mas agora eu preciso que vocês imputem esforço, que vocês trabalham, que vocês continuem se esforçar para ter uma vida tranquila. E por que isso, meus irmãos? Eu acho que todos nós já ouvimos isso. Acho que pelo menos uma vez na vida, é um ditado popular, onde que fala que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, tem pessoas que ficam ociosas, se tornam indolentes, preguiçosas, não se esforçam. Por quê? Para viver de modo tranquilo. Só que Paulo fala que o viver de modo tranquilo aqui é porque, como na igreja de Tessalônica tinha alguns irmãos que tinham uma condição, alguns outros irmãos estavam aproveitando dessa situação, da generosidade, da bondade, do amor daqueles irmãos para o quê? Para ficar ociosos, para não trabalhar, para não se esforçar. E a gente vê muito isso dentro da igreja, só que isso traz uma implicação muito grande. E é o que Paulo fala: esforce-se para ter uma vida tranquila. Porque quando nós não nos esforçamos, meus irmãos, em conjunto,
nós paramos. E sempre quando nós paramos, sucede comentários alheios, críticas, e isso dentro da própria igreja. E esse era um caminho que Paulo estava tentando consertar. Era algo que poderia deturpar o evangelho que for anunciado a todos aqueles irmãos. E ele continua dizendo: meus irmãos, cuide dos seus próprios negócios e trabalhe com as suas próprias mãos. Paulo era tão preocupado com isso, porque na cultura grega, meus irmãos, vista de um panorama, alguns aristocratas, pessoas ricas, eles olhavam o trabalho como algo ruim. E alguns filósofos, alguns pensadores daquela época também. Tirando a parte da agricultura, todas as outras questões, eles o quê? Assimilavam com o trabalho escravo. Então, esse pensamento, esse modo de ver, estava contaminando alguns irmãos da igreja de Tessalônica. E Paulo, preocupado com isso, porque Paulo era um homem que se esforçava, Paulo era um cara que se preocupava com o testemunho, em como apresentar o evangelho, em como as pessoas iriam ver ele, mediante essa apresentação. Tanto que ele diz no capítulo 2, no versículo 9, de 1 Tessalonicenses, assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Meus irmãos, isso nos diz muito na igreja de hoje. Porque hoje, a igreja ela é um corpo ativo de Deus, onde todos os membros ele tem uma funcionalidade. E quando nós demonstramos amor, nós não queremos ser pesado a ninguém. Nós não queremos que ninguém trabalhe mais do que nós não queremos que ninguém se sacrifique além de tudo isso por nós. E era essa a preocupação de Paulo com a igreja. Ele queria o quê? Que os irmãos olhassem para a vida de cada um deles e olhassem: olha, eu estou me tornando pesado? Não, porque Paulo sempre se preocupou com isso, ele construía tenda, Paulo sempre trabalhou para o quê? Para que o evangelho fosse anunciado. E ele continua a trabalhar com as próprias mãos, como nós o instruímos. No versículo 12, ele continua: a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora, e não dependam de ninguém, algumas traduções, que não venha precisar de ninguém. Meus irmãos, Paulo trata o testemunho como algo vital de um cristão. Ele desafia a igreja de Tessalônica não somente a andar em amor aos irmãos, mas a testemunhar esse amor uns aos outros. E eu queria usar um exemplo, também outra história, de uma jovem. Eu lembrei até um tempo atrás os jovens aqui da igreja na Missão Barnabé fazendo esse evangelismo, trabalhando. E essa jovem cristã, em uma campanha evangelística, ela passando na rua, ela vê uma senhora no chão, largada, e ela começa a falar. Ela se aproxima daquela senhora e começa a falar do amor de Jesus. Ela fala: senhora, a senhora queria nos acompanhar até a nossa capela? Porque Jesus te ama, nós te amamos. Venha que nós iremos ajudar você. Só que aquela senhora, muito relutante, ela não quis ir. E talvez por um impulso divino, aquela jovem, ela se agacha e abraça e lhe dá um beijo na face daquela senhora. E aos pouquinhos ela vai levantando aquela senhora em soluços, ela começa a acompanhar aquela jovem
para a igreja. E nessa trajetória, com o tempo, ela começa a participar, e ela participando, ela vem se converter ao cristianismo. E depois, trocando conversas, depois de um tempo, falando sobre conversão, essa senhora, ela fala com a jovem: eu lembro de quando você disse que Jesus me amava. Mas, de fato, eu só vi, mas só quando você mostrou verdadeiramente o quanto Jesus me amava, é que eu entendi. Talvez, meus irmãos, o amor, ele não deve ser contido somente em gesto, no falar, mas no praticar, em testemunhar. E foi através daquele testemunho, daquele abraço e daquele beijo na face, que aquela senhora conseguiu ver o amor de Jesus. Foi assim que ela conseguiu criar forças, levantar, chorando, para a igreja e se converter ao cristianismo. E hoje nós não damos, muitas das vezes, importância para isso. E eu queria, meus irmãos, de antemão, salientar uma grande verdade que esse texto traz a nós. O irmão poderia projetar, por favor? Uma grande ideia que nós podemos retirar desse texto e entender, compreender um pouco melhor. Que a vida de um cristão que permanece no amor de Deus é um testemunho poderoso para o mundo. Muitas das vezes, meus irmãos, como eu disse, são através de gestos, através de coisas que nós fazemos, que as pessoas conseguem identificar Cristo em nós, que as pessoas podem comprovar desse amor de Deus, que é comunicável à tua igreja, para que ele venha a ser comunicável aos que estão de fora. E esse amor, ele não é estático. Paulo, ele diz que a igreja precisa insistir, ela precisa prosseguir, ela precisa quebrar barreiras, ela não pode ficar somente dentro desse quadrado, amando uns aos outros aqui dentro, e quando passar uma pessoa necessitada ali fora, nós pegarmos e virarmos o rosto. O amor, hoje, ele ganhou contornos diferentes. Hoje achamos que, para nós amarmos, precisamos doar algo. Precisamos doar algo que está além da nossa capacidade. Eu preciso doar a minha vida. Sim, é o exemplo que Paulo trata. Ele fala de doação, que nós devemos doar. Colocar o irmão sempre com honra. E esse amor, ele é altruísta. Ele é um amor verdadeiro. E Paulo, ele diz o quê? Que nós devemos amar uns aos outros. E eu queria, meus irmãos, diante disso, deixar algumas aplicações aos irmãos. E a primeira aplicação que eu gostaria de apresentar é que amar é um dever. E esse dever é que o próprio Deus nos instrui a fazer. E isso é marca de uma vida cristã. Se você não ama, meus irmãos, dobre seu joelho. Ore a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, e aqueles que é nascido de Deus, ama e o conhece. Então, aqueles que têm dificuldade de esboçar o amor, e muitas das vezes o amor não está em apenas compartilhar algo, mas compartilhar o Evangelho. Às vezes, a gente olha para a introdução, aquele garoto, ele doou a vida dele. Ele doou a vida dele. Mas, às vezes, eu posso chegar em amor, falar: Vanderlei, você está agindo errado. A própria correção no Senhor é um ato de amor. E a Bíblia diz isso, que Deus ama aquele que ele os tem por filhos. Então, quando nós corrigimos, é um ato de amor. Quando nós exortamos, e isso é o que Paulo faz desde o princípio, ele exorta
toda a igreja a viver em amor, em santidade. Ele fala de um viver de uma maneira que agrada a Deus. E uma dessas coisas é amar uns aos outros. Quando perguntaram para Jesus, meus irmãos, o que significa amar ao próximo, ele deu o exemplo de um homem arriscando a sua vida para dar cuidados caros e materiais e ajudar alguém de uma raça diferente e de crenças religiosas diferentes. Só que ele diz: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Isso daqui é um imperativo, meus irmãos. Ele não é estático. Por isso que Paulo diz: cada vez mais eu insisto com que os irmãos continuem a praticar esse amor. E uma segunda aplicação que eu queria deixar para os irmãos é quanto ao testemunho, que hoje, muitas das vezes, ele é relativizado. Hoje as pessoas falam: eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, eu estou dentro da igreja, mas de fato não se preocupa com o seu testemunho, como eles se apresentam aos que estão de fora. E isso é uma preocupação da igreja verdadeira. Se nós formos chamados para ser sal e luz, nós devemos o quê? Ser diferente. Nós não devemos ser como os de fora são. Então isso é um imperativo, é uma ordem de Deus. O mundo, meus irmãos, que nos observa, ele não entra na igreja para ouvir um sermão, mas ele nos vê diariamente lá fora. Nossa vida deve ser um sermão que ganha homens para Cristo. Por isso Paulo se preocupava. Meus irmãos, no capítulo 12 ele diz: a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora. O testemunho é algo vital na igreja de Cristo. O amor é algo vital na igreja de Cristo. E tudo isso testifica que nós somos discípulos e que nós compreendemos a essência do Evangelho e a tua verdade. E nós aplicamos isso às nossas vidas. E eu queria, meus irmãos, mais uma vez salientar essa grande ideia, para que os irmãos e fixam ela em suas mentes, porque isso é o nosso modo de viver. É uma maneira digna e uma maneira que agrada a Deus. A vida de um cristão que permanece no amor de Deus é um testemunho poderoso de Deus no mundo. Nós testemunhamos Deus no mundo. Às vezes, meus irmãos, tem uma pessoa lá fora que o está assistindo. Às vezes ela não está ouvindo um sermão seu, mas ela está olhando para a sua vida. Ela está olhando para o seu amor. Como você compartilha desse amor. Como você atribui a esse amor. E como aquele garotinho, que sem pensar nas consequências, ele foi, estendeu o seu braço para que viesse doar o seu sangue. Isso Jesus já fez por nós. E a única coisa que Ele quer que nós façamos, é que nós vamos e façamos o mesmo. Que nós sejamos imitadores de Deus nessa terra. E eu queria compartilhar com meus irmãos essa palavra e orar junto com os irmãos, para que essa palavra fixa no coração de cada um de vocês e que nós entendamos que o amor, ele não é só um mero sentimento. Ele é uma realidade. E essa realidade é demonstrada lá fora. E muitos que estão lá fora estão nos observando. Que os irmãos refletem sobre isso e apliquem isso para a vida de vocês. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te louvar, exaltar, agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor. E como nascidos do Senhor, Senhor, nós podemos
esboçar, compartilhar esse amor aos nossos irmãos. Aos irmãos que o Senhor mesmo nos constituiu, que o Senhor nos inseriu na mesma família, que através do seu sangue, Senhor, nós possamos olhar um para os outros e dizer: ó meu irmão, obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva, e ela tem poder de atuar, Senhor, nas profundezas de nossos corações. E tudo aquilo, Senhor, que às vezes está nos impedindo de ouvir a Tua voz, de senti-la, que venha a ser derrubado, que venha a ser quebrado, e que o Seu amor venha a ser propagado em nossos corações, e que as pessoas de fora, Deus, possam reconhecer, possam ver isso em nós. Louvado seja o Senhor por esta igreja, Senhor, porque muitas outras igrejas, pessoas de fora, conseguem enxergar isso em nós, porque o Senhor tem nos instruído, mediante a Tua palavra. O Senhor tem levantado pessoas que de fato amam o Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo. Não temos como agradecer a Tua entrega, o Teu amor, que é incondicional, que mesmo nós sendo pecadores, sendo imperfeitos, o Senhor com a Tua maravilhosa graça, nos acolhe, nos abraça. Obrigado, Deus, por tudo, porque o Teu amor não falha. E hoje podemos testificar aos de fora isso. Testificar para todos, Senhor, que estão ao nosso redor, que o Senhor nos ama. Louvado seja o Senhor por esta igreja, por cada vida de cada um dos irmãos aqui presente. Muito obrigado por tudo, Senhor. No nome santo do Teu eterno Filho Jesus. Amém.